Beleza, tá Maria? gravando. Tá. Então, hoje nós vamos ter uma apresentação do seminário, né, do professor doutor Irapuã Rodrigues de Oliveira Filho. Ele, inclusive, é o coordenador de curso do doutorado do nosso programa. O assunto que ele vai nos trazer hoje é a simulação numérica de N-corpos. O professor Irapuã é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez mestrado e doutorado também na Federal do Rio Grande do Sul. Realizou pós-doutorado na França. Foi pesquisador também no visitante na Federal do Rio Grande do Sul, no LNA, e atualmente é professor da Univap já há bastante tempo. Ele atua na área de astrofísica extragaláctica, principalmente na dinâmica de galáxias, e trabalha com computação paralela de alto desempenho para a simulação de N-corpos. Então, o professor Irapuã já poderia iniciar seu seminário. Gostaria de agradecer muito, Irapuã, por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado aí, boa tarde para todo mundo, pessoal. Então, faz tempo que eu não dava seminário aqui, né? Seminários de grupo aqui. Enfim, o seminário que eu vou dar hoje, o título está aí, Simulações de N-corpos, vai ser um seminário que não é bem para mostrar um trabalho ou resultado, mas é para falar de maneira geral o tipo de coisa que eu faço. Tá? Vai ter uma parte inicial aí que eu vou falar, vou mostrar tipo a matemática aí está por trás das simulações que eu e o pessoal que trabalha comigo a gente costuma fazer, né? Tem uma simulação que está rodando aí, quer dizer, uma animaçãozinha aí, mostrando uma simulação que foi feita, nem sei que simulação é essa, eu peguei uma aleatória só para botar aí e mostrar que essas simulações são simulações eu trabalho especialmente com colisão de galáxias, né? Um tema bem interessante assim e de interesse na astrofísica, né? Porque tem a ver com o processo de formação e evolução de galáxias, né? Então, tá. O meu seminário hoje aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar de slide aqui. Tá, eu vou fazer uma introduçãozinha aí, vou falar de galáxias em colisão, vou falar de matemática um pouco, das equações aí que governam a dinâmica das galáxias, tá? Depois vou falar como é que a gente prepara uma simulação de galáxias e vou dar alguns exemplos aí que são de trabalhos recentes aí do meus e do grupo aí. Então vamos lá. Primeira coisa é definir o que é um sistema estelar, né? Essa área da astrofísica chama a dinâmica de sistemas estelares. Sistema estelar é qualquer coisa, qualquer grupo de estrelas, né, que funcione, que seja um grupo de estrelas autogravitante, né? Eu vou explicar o que é isso, né? E que funcione como um agrupamento, tá? E exemplos desse tipo de sistema, que a gente chama de sistema estelar, é aglomerado de estrelas, galáxias, né? Grupos de galáxias, aglomerados de galáxias, estrutura em grande escala do universo. Tá? Tudo isso é tema que pode ser feito simulação. Né? Muito do que a gente conhece do universo, assim, do funcionamento do universo, vem das simulações numéricas que se faz, né? Por exemplo, a última coisa que eu coloquei aí de estrutura em grande escala do universo, a gente não tem como ver a evolução no tempo do universo como um todo. Nosso tempo de vida é muito pequeno para a gente conseguir ver alguma mudança numa galáxia, por exemplo, a não ser coisas pontuais, tipo, uma explosão de supernova que aconteceu, alguma coisa assim, mas ver o movimento de um intrínseco de uma galáxia no tempo de vida da gente não dá. O que a gente tem é um montão de galáxias que a gente observa, né? Que a gente cataloga, que a gente estuda
e entre esse montão de galáxias que a gente conhece hoje em dia, que estão catalogadas, tem muitas delas passaram ou estão passando por processos de interação, de colisão entre elas. Tá? Então, o que a gente tem é uma fotografia do universo hoje, né? E para a gente saber como é que era no passado, como é que vai ser no futuro, o único jeito é fazer simulação e, bom, e usar a física que a gente conhece, né, em todos os níveis, desde formação de estrelas, evolução e tudo mais, hidrodinâmica para ver como é que a parte gasosa do universo se comporta e funciona, né? Então, juntando toda essa física que a gente conhece, a gente consegue fazer um universo simulado, tá? Nesse seminário aqui eu vou falar, então, não vou falar de todas essas coisas, mas vou falar de galáxias mesmo, que é o meu interesse aí, que é trabalhar com galáxias que estão em colisão, né? Qual que é o interesse disso? A gente sabe muito via simulações de formação do universo, né? De formação de estruturas em grande escala do universo. A gente sabe que as colisões entre galáxias são muito importantes no processo de formação das galáxias. As galáxias elas não nascem, a Via Láctea, a nossa galáxia, não nasceu do jeito que ela é. Ela é um resultado de inúmeras fusões de galáxias menores, né, que se formam aí nas proximidades e vão caindo nesse potencial gravitacional que é formado hoje em dia, que é o que forma o que contém, vamos dizer, a Via Láctea, né? Lá no início do universo, esse potencial gravitacional é feito de matéria escura, né? A tal da matéria escura que a gente até hoje não sabe direito o que é, mas a gente sabe que existe, a gente vê a manifestação dela na dinâmica dos corpos aí, das galáxias e tudo mais. Então, entender como é que acontecem essas interações e o que elas causam nas galáxias que estão em processo de colisão, como essas duas que aparecem nessa foto, né? Então, em pleno processo de colisão, né? Um processo parecido com esse que está mostrado aí vai acontecer com a nossa galáxia, a Via Láctea, daqui uns bilhões de anos, tá? A gente está em rota de colisão com a galáxia de Andrômeda, né? Eu vou mostrar uma simulação disso depois, mais adiante, né? Então é isso. Essas colisões, quando acontecem, elas provocam uma série de modificações, não só morfológicas nas galáxias, mas modificações na taxa de formação de estrelas, né? Em como o gás de cada galáxia se aglomera para formar novas estrelas, e, enfim, uma série de coisas. No enriquecimento químico das galáxias, né? Então, vamos lá, só para dar aquela ideia inicial para quem não está bem acostumado aí com a astrofísica ou com as galáxias, né? Isso aqui é uma imagenzinha da nossa galáxia, né? É um desenho da nossa galáxia, a gente não tem como tirar uma foto dela, não tem como sair da galáxia para tirar foto. Então, só para vocês terem noção do tamanho das coisas que a gente está falando, né? Uma galáxia, ela tem aí, coloquei aqui em kiloparsecs, uma unidade que os astrônomos gostam, mas esse diâmetro do disco da Via Láctea, ele tem da ordem aí de 100 mil anos-luz, tá? De diâmetro, tá? Esse disco é um disco fininho, tá? É um disco que é um redondão, parece um ovo frito, quando a gente olha de cima, mas quando a gente olha de lado, a gente vai ver uma coisa que é bem fininha, tá? Então, se comparar aqui o diâmetro com a altura do disco, a altura média, aí, uma escala de altura do disco, a altura é da ordem de 1/100º do diâmetro, tá? Então, é um disco bem fininho. A maior parte das estrelas que a gente conhece, que a gente vê no céu, são estrelas da nossa galáxia, da Via Láctea, e são estrelas do disco da Via Láctea. Isso aqui, na verdade, é uma foto, uma composição de fotos do céu inteiro, que mostra a nossa galáxia como a gente vê daqui. A gente está dentro desse disco de galáxia, então a gente vê esse disco como se
de lado, assim, tá? Então, é tudo que aparece aqui de estrelas, é a estrela também do disco da Via Láctea que está no caminho, na linha divisada do que a gente está vendo. Tá? Então, vamos lá. Ó, uma galáxia típica, vamos usar a nossa galáxia como exemplo, a Via Láctea, ela tem da ordem de 10 elevado a 11 estrelas. Tá? Isso é número de estrelas típico de galáxias. Tá? A nossa galáxia ela tem aí por volta de 200 bilhões de estrelas. Tá? A massa da galáxia não é só feita de estrelas, tá? Aqui eu só estou dando o número de estrelas, tá? Tem a história da matéria escura e tudo mais, gás e outras coisas mais. Mas vamos falar só de estrelas por agora, tá? Ainda assim, né, mesmo sendo um número muito grande de estrelas, 200 bilhões de estrelas, essas estrelas elas estão distribuídas nesse disco aí da galáxia, que tem aquele diâmetro lá que eu falei para vocês, da ordem de 100 mil anos-luz. Tá? Então, isso quer dizer que é, a, se a gente comparar a distância típica entre estrelas de uma galáxia, tá? Com o tamanho típico de uma estrela, a gente vai ver que a galáxia é feita de um monte de espaços vazios. Tá? Por exemplo, né, se a gente pegar as estrelas da nossa vizinhança solar aqui, né, a estrela mais próxima de nós, ela está a 1,3 parsecs de distância. Isso quer dizer da ordem de uns quatro e pouco anos-luz de distância, tá? Se tu pegar o tamanho da estrela, o tamanho do Sol, e comparar com essa distância aí, é uma distância absurda. Então, a gente, quando está estudando a distribuição de estrelas numa galáxia, a gente pode considerar as estrelas como sendo as famosas massas pontuais lá que a gente estuda em física básica. Assim, tá? Então, a gente pode considerar as estrelas como massas pontuais, tá? Outra informação é que por causa dessas distâncias típicas em relação ao tamanho das estrelas, a probabilidade de haver uma colisão entre duas estrelas, né, nesse movimento que elas estão fazendo aí dentro da Via Láctea, é baixíssima, é da ordem de 10 a menos 8, tá? A probabilidade de ter uma colisão entre estrelas, tá? Então, isso quer dizer que mesmo numa colisão frontal aí entre duas galáxias, a chance de ter choque de duas estrelas é muito baixa, tá? Muito pequena essa chance. Bom, isso é uma informação importante para o que vem agora, tá? Bom, a outra informação importante é que, um pouco por causa dessas distâncias típicas, a força gravitacional, tá? Que age sobre cada uma das estrelas de uma galáxia, o Sol, por exemplo, ela é o resultado, é a soma vetorial, tá? Das forças gravitacionais exercidas por todas as outras estrelas da galáxia. Tá? Aquele mar de 200 bilhões de estrelas, cada uma delas, se eu pegar lá a distância, vocês lembram que já vai aparecer as contas aí, mas a força gravitacional ela cai com o quadrado da distância, tá? Então, quanto mais perto uma estrela está, maior é a força que ela exerce no Sol, por exemplo, tá? Mas se a gente pegar a força típica que uma estrela próxima do Sol, tá, exerce no Sol, ela é muito mais baixa do que a média a soma das forças exercidas pelo resto das estrelas da galáxia. Tá? Isso quer dizer que o movimento do Sol ele não é tão ditado pelas estrelas próximas, tá? Mas ele é mais ditado pelo mar de estrelas aí que compõem a Via Láctea. Tá? Isso quer dizer que quando a gente estuda o potencial gravitacional de uma galáxia, tá? A gente pode considerar esse potencial gravitacional como uma função quase contínua, uma função
suave, vamos dizer assim, da posição, tá? Ela não é uma função, o potencial gravitacional, lembra, a gravidade é uma força sempre atrativa, tá? Então, quanto maior a massa num certo lugar, tá? Quanto maior a massa eu tiver ali, perto do Sol, por exemplo, eu vou ter o potencial gravitacional definido pelo Sol, ele vai ser uma função que ela é como se fosse um poço de potencial, tá? Tudo que chega perto do Sol, ele vai cair nesse poço de potencial, tá? Os planetas do sistema solar só não caem no Sol porque eles estão em movimento. Esse movimento que garante a estabilidade das órbitas dos planetas em torno do sistema solar. Isso acontece na galáxia como um todo, tá? Então, a ideia é essa, que o potencial gravitacional da galáxia é um poço de potencial que é suave e que é ditado pelo coletivo das estrelas que fazem parte dessa galáxia, tá? Então, a gente pode tratar uma galáxia como tendo um campo gravitacional médio aí, tá? E é esse campo gravitacional que vai resultante na posição de cada estrela, que vai dizer como é que é a aceleração sobre essa estrela e a força, né, que essa coletiva age nessa estrela, né? E é isso que vai ditar o movimento de cada estrela, tá? Bom, enfim, tem algumas quantidades que a gente usa nessa área de dinâmica de galáxias, de sistemas estelares. São duas quantidades que são importantes. Uma é uma coisa que a gente chama de tempo de relaxação de um sistema estelar, e outra coisa é o crossing time, o tempo de cruzamento, uma coisa assim, desse mesmo sistema, tá? O tempo de relaxação, ele é uma coisa, é dado por essa conta simples aqui, onde n é o número de estrelas de uma galáxia, por exemplo, o número de estrelas de um sistema estelar qualquer, dividido por 10 vezes o logaritmo natural desse mesmo número n aqui, tá? Vezes esse tempo de cruzamento, o crossing time, tá? E o tempo de cruzamento é outra conta bem simples, que é o tamanho típico do sistema estelar, por exemplo, a Via Láctea, 100 mil anos-luz de diâmetro no disco da Via Láctea, dividido pela velocidade típica das estrelas dentro desse sistema estelar, tá? Então, isso aqui, basicamente, o que ele diz? Ele diz quanto tempo uma estrela, uma partícula, levaria para atravessar toda a galáxia de um lado ao outro, tá? Se ela estiver andando com a velocidade típica das estrelas de uma galáxia, tá? Usando essa equaçãozinha aqui, aplicando essa equação para alguns sistemas estelares, a gente vê, por exemplo, que o tempo de relaxação de uma galáxia, tá? Como a Via Láctea, ele é um tempo muito grande, tá? Ele é um tempo muito grande, ele é da ordem de 10 elevado a 16 anos, tá? Lembra que a idade do universo é da ordem de entre 13 e 14 bilhões de anos, tá? Entre 13 e 14 vezes 10 a 9, tá? Então, o tempo de relaxação de uma galáxia é um tempo muito maior do que o tempo da idade do universo até agora. Isso quer dizer que as galáxias são objetos, são sistemas estelares que não são ainda relaxados, não teve tempo no universo para isso acontecer, tá? Outro tipo de sistema estelar que a gente pode estudar também com simulações numéricas e tudo, eu já fiz isso lá, são os aglomerados de estrelas. Se a gente fizer essa mesma conta aí para um aglomerado de estrelas, a gente vai ver que o tempo de relaxação de um aglomerado de estrelas é menor do que o tempo do que a idade do universo, tá? Isso quer dizer que aglomerados de estrelas, ao contrário de galáxias, são objetos que normalmente os aglomerados que a gente vê na Via Láctea, eles já são objetos relaxados, tá?
Ou seja, eles são objetos que têm a dinâmica desses objetos já está estabilizada, tá? Vamos adiante. Isso tem a ver com o tipo de tratamento que a gente pode dar quando a gente estuda, quer fazer simulações de galáxias e de aglomerados, tá? Galáxias, a gente pode, que é o que eu vou falar aqui, a gente tem um certo tipo de abordagem quando faz simulações. Aglomerados, a gente teria que ter uma abordagem um pouco diferente do que a que eu vou mostrar aqui, por causa desse tempo de relaxação aí. Tá? Muito bem. Um sistema estelar qualquer, vamos falar aqui já de galáxias, tá? Ele pode ser caracterizado por uma função que a gente chama de função de distribuição. Tá? A função de distribuição é essa F que está aparecendo. Vocês veem o meu cursor aí, né? Quando eu mexo aqui, vem, né? Então, essa função, que chama função de distribuição, ela é uma função de... aqui aparecem três variáveis, mas duas delas, o R e o V, são variáveis vetoriais. O R é a posição, tá? O vetor posição de qualquer posição dentro do meu sistema estelar, e o V é a velocidade, o vetor velocidade, três dimensões, né? Que caracteriza a velocidade típica naquele ponto do meu sistema estelar, tá? Então, essa função de distribuição é isso, ela é uma função que ela é uma função do jeito que está escrito aqui, ela é uma função de 7 variáveis, tá? Três coordenadas de posição, três coordenadas de velocidade, né? X, Y, Z, se vocês quiserem, e mais o tempo. Tá? Então, é uma coisa que evolui no tempo, a função de distribuição ela evolui no tempo, né? E o que ela me dá de concreto, fisicamente, assim? Se eu pegar um elemento de volume do volume do espaço de 6 dimensões definido por essa função aqui, as 3 dimensões espaciais e as 3 de velocidade, se eu pegar um elemento de volume desse espaço, tá? A função nesse ponto, nesse elemento de volume, ele me dá uma espécie de densidade. Tá? Ele dá a massa dentro de um elemento de volume nesse espaço de 6 dimensões que a gente chama de espaço de fases. Tá? Se eu consigo escrever essa função analiticamente, se isso fosse possível, tá? Não é possível, tá? Mas se isso fosse possível, eu conhecendo as coordenadas das estrelas num certo instante, numa galáxia, eu conseguiria, usando essa função, saber do estado desse sistema em qualquer instante do tempo, no passado ou no futuro. Tá? Então, essa função aqui, ela me daria não só uma fotografia agora do meu sistema, mas como é que seria, como é que era no passado e como é que seria no futuro, como é que vai ser no futuro. Tá? Muito bem. Dessa função de distribuição aqui, a gente pode tirar umas coisas que são mais palpáveis, assim, por exemplo, a distribuição de densidades numa galáxia. Tá? Para eu escrever a função que é a distribuição, que me dá a distribuição de densidade de matéria, de massa, numa galáxia, eu tenho que pegar essa minha função de distribuição, integrar ela nas três coordenadas de velocidade, né? E aí eu vou ficar com uma função que é só da posição, tá? Então, se eu consigo escrever essa função aqui, eu consigo saber como é que é a densidade em cada lugar, em cada ponto da minha galáxia, tá? Outra coisa, o campo gravitacional, que a gente já falou, a gente falou que a gente pode encarar o campo gravitacional como o potencial gravitacional como uma função suave da posição, né? E a gente pode calcular também acelerações, tá? Que a aceleração, aqui no caso, lembra, força é massa vezes aceleração. A aceleração aqui
eu posso encarar como uma força por unidade de massa, tá? Como a força da gravidade, que é a única que está atuando aqui. Eu só tenho força de gravidade atuando aqui. Ela é uma força central, tá? Eu posso dizer que a aceleração ela vai ser o gradiente, tá? Que é dado por esse símbolo aqui. Quem está fazendo métodos matemáticos deve ter visto isso, né? O gradiente de um potencial, do potencial gravitacional. Então, a aceleração em qualquer ponto do espaço aí dentro de uma galáxia vai ser o gradiente do potencial gravitacional definido aí pela distribuição de massa dessa galáxia. Tá? Bom, outra equação importante que a gente tem na dinâmica de sistemas estelares é essa equação que está aparecendo aqui. Ela é uma equação que é chamada de equação de Boltzmann sem colisões. Tá? Eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Ela é uma equação que para quem estudou já alguma coisa de hidrodinâmica ou de aerodinâmica, ela é parecida com uma equação que se usa nessas outras áreas, que é a equação de Navier-Stokes. Tá? A diferença é que aqui, essa equação aqui é uma equação homogênea, ou seja, ela é uma equação diferencial e aqui do lado de cá eu tenho um igual a zero. Aqui, tá? A equação de Navier-Stokes eu tenho termos que aparecem do lado de cá, ela não é uma equação homogênea. E essa equação, o que ela me dá? Ela me permite calcular a evolução, se eu conheço a função de distribuição do meu sistema, aquela função no espaço de 6 dimensões, se eu conheço essa função, eu consigo calcular a evolução do meu sistema usando essa equação de Boltzmann sem colisões. Tá? Ela se chama assim, equação de Boltzmann sem colisões, e é a equação que governa essa tal de dinâmica não colisional, tá? Ela se chama assim porque a gente encara uma galáxia, por exemplo, como um sistema em que, por aqueles motivos que eu falei antes, não vai ter colisão entre estrelas, tá? Colisão aqui é num sentido um pouco mais geral do que simplesmente choque frontal de estrelas. Pode ser formação de estrelas binárias, por exemplo, de binárias muito próximas, essas que o Alexandre estuda, por exemplo, né? Então, essa é a equação, a tal equação de Boltzmann sem colisões. Tá? A partir dessa equação aqui, eu consigo tirar umas coisas que em matemática, aí, em mecânica, isso aqui é uma coisa típica da mecânica clássica. Tá? Na mecânica clássica se fala de umas coisas que são os momentos de uma equação. Né? Então, os momentos da equação de Boltzmann sem colisões podem me dar, por exemplo, como é que é a distribuição de densidades numa galáxia, o momento zero, né? O momento 1 me dá como é que é a distribuição de velocidades das estrelas numa galáxia. Tudo isso sai a partir dessa função de distribuição aí, tá? Outra equação importante nessa dinâmica de galáxias, dinâmica de sistemas estelares, é a equação de Poisson, que a gente usa, que é uma equação que conecta o potencial gravitacional, tá, com a densidade de matéria, que é esse ρ. Tá? Então, essa aqui é a tal da equação de Poisson, que pode ser escrita dessa forma, se a gente aplicar aquela integralzinha que eu mostrei no slide anterior, que a densidade é a integral em todas as velocidades da função de distribuição. Tá? Essas equações, a equação de Boltzmann e essa equação de Poisson, elas formam sistemas de equações acopladas e tipo impossíveis de resolver. Assim. É difícil de resolver isso analiticamente. Tá? Então, o jeito que a gente tem para resolver essas equações e conseguir ver a evolução no tempo de um sistema estelar é fazer abordagem resolvendo o problema de muitos corpos. Tá? É uma abordagem que a gente usa, nessa abordagem a gente usa o método de Monte Carlo, tá?
a gente o que faz é representar uma galáxia por uma coleção de pontos, de partículas, tá? Cada partícula desse meu sistema aí que representa uma galáxia, ela vai carregar uma massa, a sua posição lá na galáxia e a sua velocidade, né? E eu posso escrever um programa que segue a evolução no tempo de cada uma dessas partículas. A gente vê essas partículas não exatamente como estrelas de uma galáxia, mas como pontos que amostram o potencial gravitacional naquele ponto do meu sistema estelar. Tá? Essa é a abordagem de Monte Carlo para resolver esse problema. Tá? O movimento de cada partícula dessa na galáxia, né, no meu sistema estelar, ele vai representar, ele vai ter que seguir curvas típicas da equação de Boltzmann sem colisões. Tá? Uma das coisas importantes dessa equação de Boltzmann sem colisões é que em cada elemento de volume do meu espaço, no sistema estelar, tudo que entra tem que sair, tá? Isso é uma das consequências do meu sistema ser não colisional, tá? Então a gente pode, até aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma galáxia que eu sei que é feita de estrelas, tá? Massas pontuais, tá? Mas aí eu digo, mas o potencial da minha galáxia pode ser representado por um potencial suave e tal, e aí eu uso as equações que tratam o potencial gravitacional como uma coisa contínua, tá? Só que para poder fazer isso analiticamente, eu teria que conhecer a função de distribuição da minha galáxia, o que não é fácil, não é possível, em geral, para galáxias reais. O que eu faço? Eu volto para o problema de muitos corpos, só que agora não estudando estrelas individuais, mas amostrando o meu espaço, a minha distribuição de matéria e de velocidades com partículas. Tá? Essa é a abordagem que a gente faz. Então, no problema de dois corpos, todo mundo conhece. Né? A gente tem essa equação da força gravitacional aí, né? Gravitação universal. A força é a variável G, a constante G lá da gravitação universal. Se eu tenho dois corpos, é a massa do corpo 1 é a massa do corpo 2, dividido pela distância entre eles. Isso me dá a força entre dois corpos. Tá? Eu posso escrever isso na forma vetorial, tá? Multiplicando pelo vetor unitário na direção que conecta aí meus dois corpos, tá? E eu vejo que a direção do vetor força vai ter que ser, claro, a direção que separa as duas estrelas, as duas massas aí, tá? A gente só consegue resolver analiticamente o problema de dois corpos, né? Problema de muitos corpos, de três já tem solução analítica para casos especiais e tal, mas para muitos corpos não tem. O único jeito que tem para resolver esse problema de muitos corpos é numericamente, ou seja, fazendo no computador, né? E considerando que eu posso definir como esse potencial aqui é o potencial gravitacional gerado por uma massa pontual, tá? Que é menos Gm sobre R. Menos é porque a força é atrativa, tá? Quando eu pego essa equação aqui, ó, e vou escrever um programa para fazer simulação do problema de dois corpos ainda aqui, tá? Eu vou ter um problema numérico que é quando a distância entre duas estrelas for muito próxima, for muito pequenininha, a força vai ser muito grande, tá? Quando a distância tende a zero, a força tende a infinito. Isso pode causar problemas numéricos quando a gente faz simulação e usa um programa de computador. Então, o que se faz normalmente é a gente modifica essa equação aqui, tá?
colocando aqui no denominador, em vez de só a distância entre as duas partículas, a gente coloca a distância ao quadrado mais um epsilonzinho aqui, que a gente chama de parâmetro de softening, ou parâmetro de atenuação. Tá? Esse parâmetro, ele, na verdade, só vai atuar para distância, ele é um parâmetro pequenininho, ele só vai atuar para distâncias muito pequenas, para distâncias grandes, a gente pode, inclusive, escrever esse parâmetro como sendo uma funçãozinha que cai com a distância. E para distâncias longas, ele não vai nem afetar a minha equação aí. Tá? Mas ele previne que estrelas cheguem muito partículas numa simulação cheguem muito próximas e dê problema numérico na minha simulação. Tá? Então, isso aí todo mundo faz problema de muitos corpos, acaba tendo que usar esse parâmetro de atenuação. E ele, fisicamente, ele pode representar, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, fazendo uma simulação do sistema solar, aí, né? Sol e os planetas. Esse parâmetro de atenuação ele pode ser visto como o raio dos planetas, ou o raio do Sol, por exemplo. Tá? Quando o Sol, se por acaso a Terra parasse de andar e caísse no Sol, na hora que eles vão colidir, eles não vão colidir centro com centro, eles vão colidir superfície externa com superfície externa. Então, o epsilonzinho esse vai ser o que representa o raio do meu sistema, por exemplo. Tá? Muito bem. O potencial gravitacional, quando a gente introduz o parâmetro de Soften, ele passa de ser isso aqui para isso aqui. Tá? Então, quando a gente resolve o problema de muitos corpos, tá? O que a gente faz é, eu crio uma distribuição de partículas que seja representativa do sistema estelar que eu estou querendo estudar. Aí, na hora de fazer a evolução no tempo desse sistema, eu vou ter que pegar cada partícula do meu sistema e calcular, usando essa fórmula aqui, vou ter que calcular a força que cada uma das outras partículas do sistema exerce nessa aqui. Tá? Então, eu vou ter, se eu tenho 10 milhões de partículas na minha galáxia, eu vou ter que fazer 10 milhões de vezes a conta para saber a força sobre cada uma das partículas. Quando eu for para a próxima partícula, eu vou ter que fazer, de novo, 10 milhões de contas. Tá? E assim por diante. Então, os programas que fazem fazem essa evolução no tempo de N corpos, eles têm que fazer muita conta, tá? Isso é uma coisa que tem um custo computacional muito grande, tá? Existem técnicas que a gente usa para melhorar o número de contas que a gente tem que fazer para calcular a força sobre uma partícula é N, número de partículas, elevado ao quadrado, tá? Tem técnicas que a gente usa, como técnicas de código em árvore, enfim, técnicas com expansão por transformadas de Fourier e tudo mais, que aceleram bastante essas contas e tornam possível a gente fazer simulações de galáxias com muitas partículas. Tá? Não vou entrar nessas técnicas aqui, né? Vamos adiante. Então, e outra coisa que eu uso nos meus programas aí que eu rodo minhas simulações é não só tratar as estrelas, né, não só a massa estelar do sistema estelar, mas uma galáxia tem uma componente importante que é o gás da galáxia, né? E a gente tem uma técnica que é parecida com essa técnica de muitos corpos, que se chama SPH, tá? Isso aqui é uma sigla em inglês, quer dizer Smoothed Particle Hydrodynamics, hidrodinâmica de partículas suavizadas, coisa assim, tá? E a gente, daí, nessa técnica do SPH, o gás distribuído numa galáxia também é representado por partículas, só que essas partículas agora elas representam como se fossem nuvens de gás, tá? E o movimento dessas partículas ele vai ter que ser tratado como as estrelas, né, usando a equação de Boltzmann sem colisões, aquela, mas como eles representam também nuvens de gás,
Nuvem de gás tem colisão, né? Tem interação entre uma nuvem de gás e a outra. Então, aí eu tenho que acrescentar na minha equação de Boltzmann os termos que são de colisão de nuvens, tá? Então, vou transformar a minha equação de Boltzmann numa equação de Navier-Stokes, tá? Então, tem que tratar as colisões dessas nuvenzinhas de gás, tá? Tem eu não vou falar muito mais disso aqui, tá? Mas tem outros ingredientes que a gente coloca de física nesses programas para fazer simulações. Por exemplo, como eu tenho gás nas minhas galáxias, a gente sabe razoavelmente bem como é que acontece o processo de formação de estrelas. A formação de estrelas se dá por quando eu tenho nuvens de gás que colapsam e vão formar estrelas, tá? Então, nos programas que eu uso, eles têm essa receita de formação estelar, né? Que transforma partículas que representam gás em estrelas sob certas condições aí, de densidade e tudo mais, tá? Muito bem. Para gerar um modelo de galáxia, para fazer uma simulação numérica, o que eu preciso fazer? Vou mostrar uma animaçãozinha aqui que mostra um modelo de galáxia com os seus vários ingredientes. Tá? O primeiro ingrediente que apareceu aí, vou colocando os ingredientes um a um. Tá? O primeiro que apareceu ali, vou voltar para o início, que era essa bolinha vermelha, é um buraco negro que tem no centro de tudo que é galáxia. Então, tem que considerar isso, porque ele é importante na dinâmica da parte central da galáxia. Esse segunda componente, essas partículas cor-de-rosa, são o bojo da galáxia, que é um componente esférico, mais ou menos central, numa galáxia espiral. Isso aqui é para representar uma galáxia como a nossa, uma galáxia espiral. Tá? Aqui em verde entrou agora o disco da galáxia. Estou girando ele aí, tá? Para mostrar que o disco ele é fininho, né? Se olhar de frente ele é redondo, se olhar de lado ele é fininho, né? Ele é mais ou menos como a Terra é para pessoas terraplanistas, assim, mais ou menos, tá? Então, esse último ingrediente que apareceu aí é o gás, tá? Esse aqui parece meio esfumaçado aí, é o gás que tem numa galáxia espiral típica. E esse último aqui, não sei se deu para ver, vou voltar um pouquinho aqui. Esse que vai aparecer logo em seguida agora aqui, ó, que são umas bolinhas azuis que vão aparecer aqui pelo meio, tá? São estrelas que se formam durante a simulação, tá? No início, isso aqui não é o primeiro, não é o início da simulação, né? No início da simulação não tem nenhuma dessas bolinhas azuis, tá? Essas bolinhas azuis vão se formando, são estrelas que vão se formando durante a execução da simulação. E essa última componente vermelhona aí que apareceu, tá? É o halo de matéria escura da galáxia, tá? Essa coisa aqui. O halo de matéria escura é enorme, ele é muito maior do que o tamanho da parte visível de uma galáxia, né? Que é o disco. Estou dando zoom para baixo aí para vocês verem que o halo é um negócio realmente grande, tá? E ele é o tal do halo de matéria escura, tá? Que se conecta com a estrutura em grande escala do universo, né? Dentro desse potencial é que foi se formando a galáxia, né? Se fosse o caso de uma galáxia real aqui, tá? Então, beleza. Então, depois que eu criei o meu modelo, para criar um modelo de galáxia, se eu quero que ele represente uma galáxia observada, eu tenho que estudar essa galáxia observada a partir das observações e criar um modelo que seja coerente, né? Tem a massa, a distribuição de matéria e tudo mais, coerente com a galáxia observada, tá? Antes de eu rodar uma simulação de colisão de galáxias, eu tenho que pegar os meus modelos de galáxias isolados e fazer simulações para ver se esses modelos são estáveis, tá? Para ver se a estrutura deles, do disco, do bojo, do halo, se permanece no tempo inalterada, tá? Por quê? Porque eu quero estudar qual é o efeito da colisão, né? Quando eu fizer isso aqui colidir com outra galáxia, eu não quero ter efeitos que sejam intrínsecos de cada galáxia. A única coisa que eu vejo aqui que se modifica é que no início
no início da simulação, o disco ele não tem esses braços espirais, tá? Voltei para o início aqui. E depois, os braços espirais, à medida que o tempo vai passando, o tempo está passando aqui em cima, em bilhões de anos, tá? À medida que o tempo vai passando, a estrutura espiral se desenvolve. Vocês veem que os pontinhos azuis que aparecem aqui, eles vão aumentando de número, tá? Porque são as estrelas que estão se formando durante o processo aí da passagem do tempo aí, tá? Aqui eu só estou mostrando as estrelas novas e o gás da galáxia. Eu apaguei as outras componentes aqui, porque senão fica muito bagunçado para a gente ver, identificar, entender as estruturas aí que aparecem, tá? Então, vamos lá. Aqui é a mesma coisa, mostrando agora, em vez de gás, só as estrelas. Verdes são as estrelas velhas e azuis, essas que estão aparecendo aí, são as estrelas novas, que se formam aí durante o processo de passagem do tempo aí da simulação, tá? Então, vamos lá. Então, um parâmetro importante que a gente precisa descobrir das observações é quando eu tenho uma galáxia espiral, essa galáxia, estou olhando a hora aqui, essas galáxias, elas têm, como eu já mostrei lá no início, elas são um disco fininho, tá? Um disquinho fininho. Aí a gente vê essas galáxias inclinada de algum jeito no céu, assim, tá? Uma das coisas que a gente precisa saber é qual é o ângulo de inclinação dessas galáxias com respeito ao nosso plano do céu aí, tá? Tem técnicas observacionais para se fazer isso, tá? Vou mostrar uma rapidinho aqui. Isso aqui é uma galáxia real observada. O que a gente faz é, a gente supõe que a galáxia é um disco perfeitamente redondinho e que a gente está vendo ela aqui como uma elipse por causa da inclinação dela, tá? E aí a gente mede, a gente desenha elipses aqui que representem aí a distribuição de brilho da galáxia, né, as isofotos, que a gente chama, mede nessas elipses o tamanho do eixo maior e o tamanho do eixo menor, e por trigonometria simples, a gente consegue saber qual é o ângulo de inclinação, tá? O outro ângulo que a gente precisa é o ângulo de posição. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma direção de referência, que seria o norte aqui. Meu ângulo de posição é o ângulo entre a direção norte e a direção do eixo maior dessa elipse. E o ângulo de inclinação tira por trigonometria pela proporção entre eixo maior e eixo menor da elipse, tá? Vamos lá. Então, para a gente fazer simulações também, a gente precisa definir uns sistemas de coordenadas, tá? Que a gente usa. Aqui tem um sistema de coordenada clássico, que é de um artigo lá de 1972, desses duas pessoas aqui, que são os precursores aí das simulações, e todo mundo até hoje usa esse mesmo tipo de sistema de coordenadas aqui, de referência, quando vai fazer simulação. Aqui eu tenho um plano que é o plano do céu, tá? Que isso quer dizer que eu estou vendo essa galáxia, o observador está vendo essa galáxia a partir da direção Z aqui desse plano, tá? E eu tenho, desculpa, está errado. Esse aqui é o plano do disco da galáxia, tá? O plano do disco da galáxia, e esse plano que está inclinadão aqui é o plano da órbita que a galáxia vai seguir em torno da outra galáxia, tá? Então, eu tiro dessa relação desses dois planos, eu tiro dois ângulos, tá? Um é esse W aqui, ômega, sei lá, que é o argumento de pericentro, que a gente chama, de pericentro da órbita, e o outro é o ângulo de inclinação, tá? Entre esses dois planos. Quando eu olho para o plano do céu, agora sim, tá? Que é esse plano que está inclinado aqui, é o plano do céu, tá? Então, se supõe que o observador está enxergando a partir do eixo Z desse plano inclinado aqui. Essa aqui é a linha divisada, tá? E esse outro plano aqui, que tem as bolinhas, é o plano do disco da galáxia, tá? Ele pode ser definido
como o plano cujo vetor, como chama? O vetor característico desse plano, o vetor normal, é o momento angular da minha galáxia. Tá? Então, aqui também eu vou tirar dois ângulos, né? Que é o ângulo de inclinação da galáxia e o ângulo de posição, aqueles que eu tiro lá observacionalmente. Esses ângulos eu tiro das observações. Esses ângulos eu não tenho como tirar das observações, os da órbita. A órbita eu tenho que descobrir quando eu faço a simulação de um sistema real. Tá? Então, quando eu observo um sistema real, o que eu tenho? Além desses ângulos que eu estava falando para vocês, eu tenho que ser capaz de tirar as massas de cada uma das galáxias que vão colidir, tá? A posição relativa, vamos dizer que eu coloco o meu sistema de coordenadas centrado na galáxia principal, vou dizer que é a que tem massa M1. Então, eu vou tirar a posição relativa para a galáxia M2 e eu vou ter duas coordenadas desse vetor que me dá a separação entre as duas galáxias. Por que só duas coordenadas? Porque eu vejo isso no plano do céu, eu vejo isso chapado no céu. Eu não sei qual das duas galáxias, eu não conheço a coordenada Z das galáxias. Não sei qual está na frente, qual está atrás. Tá? Não tem como descobrir isso observacionalmente. E a outra coisa que a gente consegue tirar das observações é a velocidade, a diferença de velocidades na linha divisada. Ou seja, do vetor posição, eu tiro duas coordenadas, eu preciso de três. Do vetor velocidade, eu tiro uma coordenada e eu preciso de três. Então, essas outras coordenadas que me faltam, eu tenho que descobrir de algum jeito. Tá? O jeito que eu costumo fazer isso é uma coisa uma técnica lá que eu fiz lá para uma época do meu doutorado. Tá? Eu escrevi um programa, tá? Que pega como dados de entrada desse programa as massas das galáxias, tá? Essas posições projetadas no plano do céu e a velocidade relativa na direção Z. Tá? E esse meu programa ele tenta descobrir que órbitas são capazes de me dar esses parâmetros observacionais. Tá? Para isso, o que eu faço? O meu programa ele varre intervalos de excentricidade de órbitas, né? Lembra que as órbitas aqui entre galáxias vão ser órbitas mais ou menos keplerianas, tá? Órbitas keplerianas, a gente sempre fala de órbitas elípticas, mas as órbitas keplerianas elas podem ser quaisquer curvas cônicas, né? Elipses, parábolas, hipérboles, tá? Se a excentricidade for negativa, eu vou ter elipses, né? Curvas de energia negativa. Se a excentricidade for zero, for 1, eu vou ter... mentira. Se a excentricidade for de 0 a 1, é elipse, né? Se a excentricidade for 1, é parábola. Se for maior que 1, é hipérbole, tá? Então, no meu programinha, eu varro um intervalo de excentricidades, que eu posso definir como dado de entrada do programa, né? Distâncias de pericentro, ou seja, se a órbita fosse uma órbita elíptica, que a gente está mais acostumado, a distância de pericentro vai ser a distância do foco da elipse até a parte mais próxima da elipse, tá? E ele varre um certo intervalo de coordenada Z também aqui, que eu não conheço, tá? Eu tenho que dar a velocidade na direção Z, medida observacionalmente, e a incerteza também, que é um dado observacional. Também vai varrer dentro desse intervalo aí, tá? E a saída do programa me dá normalmente uma lista enorme, tá, de órbitas possíveis que poderiam dar esses resultados, esses parâmetros que eu meço observacionalmente. Ou seja, é um problema degenerado, tá, e que esse programa sozinho não me dá a resposta de qual é a órbita que eu preciso seguir. Então, aqui, ó, tem um exemplo de uma órbita que eu plotei aqui, tá?
é uma órbita parabólica. Tá? Essa parábola aqui é um pedaço da órbita, que é um movimento que começou nessa bolinha aqui e seguiu aqui, é o pericentro, então está marcado ali a distância de pericentro. Nessa simulação, isso aqui foi feito para uma certa simulação que eu fiz, né, para essa simulação, a posição atual do sistema é dada pelo vetorzinho verde aqui, então a galáxia principal está aqui no centro e a galáxia outra está aqui no momento atual, e aqui são os vetores velocidade no pericentro e velocidade atual. Tá? Esses vetores de velocidade não estão em escala aí, tá? O vetor no pericentro ele teria que ser maior do que esse aí, tá? Então é isso. O programa vai me dar, por exemplo, um artigo aí que a gente publicou esse ano, a primeira passada nesse programa me deu mais de 12 mil órbitas. Aí dessas 12 mil órbitas eu tenho que classificar elas em famílias de órbitas, enfim, elimino já algumas famílias que eu já sei por experiência e pela morfologia do sistema que não vão dar certo, não vão conseguir levar o sistema até a morfologia que ele tem agora e tudo mais, enfim. Depois me resta um certo número de órbitas que eu vou testar com simulações no computador. Tá? Beleza. Então, no próximo slide tem de novo a mesma órbita, só que mostrando uma outra coisa. Órbitas de galáxias, elas não são exatamente keplerianas, porque quando uma galáxia entra na outra, imagina aqui, uma galáxia está aqui no centro e a outra tá aqui agora, tá? Nessa posição aqui. Só que essas galáxias elas são objetos extensos, tá? Provavelmente essa distânciazinha verde aqui é menor do que o raio dessas galáxias, elas vão se penetrar uma dentro da outra. Nesse momento, a órbita, que quando foi calculada como kepleriana, ela deixa de ser kepleriana, tá? Porque eu tenho um problema de uma espécie de atrito que acontece quando uma galáxia passa por dentro da outra. Chama fricção dinâmica. Então, eu calculo essas órbitas usando os potenciais que eu usei para os modelos de galáxia, para saber que tanto essas órbitas se modificam, porque na hora de lançar minha simulação, eu não posso lançar a galáxia secundária daqui, eu tenho que lançar daqui, por exemplo, tá? Para dar na mesma posição que ela dá atualmente. Tá? Vamos lá. Então, um exemplo de simulação aqui, só para vocês verem, nessa simulação aqui, é uma coisa bem de exemplo isso aqui, tá? Mostra um par de galáxias em colisão, tá? Evoluindo no tempo e mostrando que, para diversas situações dessa simulação, tem galáxias observadas que poderiam ser muito bem representadas por esta simulação aqui, tá? Isso aqui não é uma coisa para artigo, é uma coisa só para demonstrar, mas serve para a gente ver que o que a gente vê num catálogo de galáxias em interação, quem está nesse mundo de fazer simulações consegue olhar para as galáxias e já lembrar de alguma simulação que reproduz aquilo ali, ou dependendo do ângulo de onde a gente vê essas simulações, elas podem reproduzir bem sistemas observados aí, tá? Deixa eu ver adiante aqui. Então, isso aqui eu tinha falado para vocês sobre a Via Láctea e Andrômeda, tá? Então, isso aqui é uma simulação usando dados observacionais o mais atuais possível, tá? Que mostra, aqui está a Via Láctea, aqui está a Andrômeda, né? Nossa galáxia vizinha, grande como a nossa, assim, e outra galáxia que é do grupo local aqui, que é a galáxia do Triângulo, tá? A gente conhece mais ou menos bem, a gente conhece bem a velocidade com que Andrômeda se aproxima de nós, tá? Mas as outras duas coordenadas de movimento de Andrômeda, a gente conhece por uma técnica que chama medida de movimento próprio, mas a incerteza é grande. Mas a gente sabe razoavelmente bem que a Via Láctea e a Andrômeda vão passar por uma colisão desse tipo, tá?
nos próximos, tipo, 4 bilhões de anos, o tempo está passando aqui embaixo, a primeira colisão entre Andrômeda e a Via Láctea, estou voltando aqui, vai acontecer daqui, ó, da ordem de 4 bilhões de anos, mais ou menos. Ó. Aí está a primeira passagem. Nessa hora, as galáxias perdem energia orbital por causa desses efeitos de fricção dinâmica e tal, e a órbita decai, tá? Aí uma galáxia vai acabar caindo dentro da outra. E o resultado disso vai ser que Andrômeda e a Via Láctea vão se fundir, formando uma galáxia de um outro tipo, que é uma galáxia elíptica. Tá? Galáxias elípticas podem se formar por fusão de galáxias espirais. Tá? Vê que a galáxia do Triângulo continua lá no movimentozinho dela, orbitando a nova galáxia, que é a fusão da Via Láctea com Andrômeda. Tá? Vamos adiante aqui. Então, esse aqui é para mostrar um sistema de um artigo recente, aí, esse aqui saiu esse ano, foi publicado esse ano, que foi esse par de galáxias. Já estou terminando, tá, Fagundes? Já termino, tá? Esse aqui é um par de galáxias que foi estudado, está publicado nesse artigo aqui, né? É formado por uma galáxia elíptica, que é essa aqui, e uma galáxia espiral, que é essa aqui, tá? Então, vou mostrar só o resultadão aqui da simulação que foi feita para reproduzir esse sistema, tá? Então, aqui esse monte de pontinho branco é a galáxia elíptica, essa aqui é a galáxia espiral com seu gás aí, tá? E a situação nessa simulação que melhor reproduz o sistema, tá? É essa aqui, ó. Essa aqui é a posição que melhor reproduz o meu sistema, tá? Um monte de análise é feito comparando a simulação com a observação, por exemplo, taxas de formação de estrelas e tudo mais, tá? Aqui eu só vou mostrar isso da simulação e mostrar que quando a gente depois coloca a imagem da galáxia em cima da simulação, a morfologia ela é razoavelmente bem reproduzida. Tá? Morfologia não é a única coisa que importa, a distribuição de velocidades aqui é muito importante também, uma série de outras coisas são analisadas. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu falei para vocês no início que os meus programas aí, eles têm formação estelar também, tá? Então, ó, isso aqui é um gráfico que é passagem do tempo aqui, tá? Em bilhões de anos, e aqui é a taxa de formação estelar. Isso aqui é a taxa em massas solares por ano de estrelas que se formam numa galáxia, tá? Então, ó, a linha cor de laranja aqui é a taxa de formação estelar, a evolução no tempo das galáxias isoladas, tá? E depois que a gente roda a simulação de colisão de galáxias, a gente vê que essa taxa, que é a curva azul, se modifica bastante. Esse sistema, a gente chega a ver numa técnica que a gente usa, se fala de síntese de populações estelares na galáxia observada, a gente consegue dizer, ó, nessa galáxia teve formação estelar recente, tá? E aí a gente mostra que isso é compatível com essa subida da taxa de formação estelar que aconteceu logo depois do pericentro da órbita, que é a linha vermelha. A situação atual é essa linha tracejada vermelha aqui. Tá? Tem outras galáxias em que a situação atual é mais distante do que o pericentro, e a gente vê melhor até. A gente consegue, às vezes, pegar esse pico de formação estelar aqui, que é mostrado na simulação, consegue ver no sistema real isso acontecendo. Tá? Um outro sistema que a gente simulou também de artigo do ano passado aí, desse parzinho de galáxias, tá? A gente mostrou que esse par de galáxias é um par que, no futuro, vai virar uma galáxia que chama galáxia com anel polar. Ela vai formar um anelzinho. Não vou falar muito mais, porque eu sei que meu tempo já estourou, tá? Aqui é a simulação que foi feita para reproduzir o sistema, tá?
deixa eu ver. Aqui é a posição que a simulação melhor reproduz o sistema e colocando a imagem do sistema em cima, tá? E aqui mostrando, nessa mesma simulação, vista por outro ângulo, o que vai acontecer no futuro, que é a formação de uma estrutura aí em volta do disco da galáxia principal, uma estrutura que lembra um anel, tá? Se eu ver essa aqui foi o que eu apresentei no SBGE, por isso eu estou passando correndo aqui. Se a gente vê essa mesma simulação para encerrar, tá? De outro ângulo agora, em que o disco, o anel vai se formar aqui mais ou menos na horizontal, a gente vê que o anel é uma estrutura bem fininha, tá? E que vai se formando em volta da galáxia principal do sistema aí, tá? Então, pessoal, acho que eu vou encerrar por aqui. Desculpa ter passado um pouco do tempo. Agora estou vendo que tem pergunta no chat aqui, mas Agora, pô, vamos abrir o microfone. Geralmente a gente tem feito isso, tá? A gente abre o microfone e o pessoal pergunta. melhor, melhor. Então, quem Isso. tinha perguntado aqui? O Ariane, fala aí, Ariane. Não, minha pergunta está bem clara aí na simulação onde entram os planetas, aonde entram os planetas que devem estar ao redor das estrelas. Por exemplo, se você fosse simular nosso Sol em uma dessas galáxias, você considera somente a massa do Sol ou todo o sistema planetário? Ou isso não é importante? Não, então, nessa escala, isso não é importante, tá? Porque, ó, pensa bem, na Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. Eu consigo, no nosso cluster aqui, as maiores simulações que eu já fiz foram com da ordem de 20, 30, 40 milhões de estrelas, tá? De estrelas, não, de partículas, tá? Então, cada partícula dessas representa milhares de massas solares, tá? Então, não tem como, numa simulação dessas, eu colocar estrelas individuais e ainda por cima os seus planetas, porque seria um número muito grande de partículas, difícil de simular. Até que dá hoje em dia, tem as máquinas bem parrudas que já fizeram simulação de galáxia com um número realista de estrelas. Mas daí acrescentar planetas em torno das estrelas, aí já está pedindo muito. Nossa, Mas assim, os planetas não vão influenciar muito na dinâmica global da galáxia, tá? tá. Até eu devo fazer um comentário. Toda essa parte aí que você passa da função de distribuição, a gente passa isso em física de plasma, tá? É que já teve, não sei, já escutei falar que os alunos da astronomia, física de plasma não é muito importante, e eu acho que sim, todo isso é um tópico lá do Bittencourt que a gente passa, função de distribuição, como calcular tudo isso, enfim, são comentários. Tá. Então, tem uma disciplina que eu dou, mas geralmente dou para os alunos que vêm trabalhar comigo, que é de dinâmica de galáxias, dinâmica de sistemas estelares, chama a disciplina. Aí a gente Quando vê. você trata, Maria, quando você trata o plasma como uma distribuição de partícula, aí você usa, né? Porque também você pode fazer o tratamento de fluido. Isso, que Sim, daí, exatamente, é isso mesmo. É isso que eu estava falando no início dessas equações lá aquela de Boltzmann sem colisões, ou vocês devem usar a mais o gente a gente explica a equação de Boltzmann e a equação de Blasov, que é quando só, é, tipo, Navier-Stokes, né? que é um pouco mais complexa. Aí você coloca a força e além disso você tem a parte de colisão também pode estar considerando. Sim, então, é aquela equação, só que a versão que não é homogênea, que tenha como é que chama, fontes de sumidouros, aquela coisa toda, e colisões, tudo mais. Tá aberta a pergunta para os alunos aí. Tem algum aluno que quer falar alguma coisa? Perguntar? Eu quero. Ok, vamos Oi, lá. Natália. Pela, pela apresentação, foi muito legal. Você explica muito bem. Eu queria perguntar se a galáxia final, depois
aquela galáxia que resulta da colisão, ela é sempre elíptica ou se pode formar alguma outra? Então, nessa última que eu mostrei, não se forma uma galáxia elíptica. Ó, se Uhum. forma uma galáxia elíptica, mais ou menos regra, mas não é bem regra, depende da geometria Tá. da posição. Por exemplo, se eu tiver dois disquinhos bem alinhadinhos no mesmo plano, tá? Pode acontecer. E eu fizer e o plano da órbita também está no mesmo plano, provavelmente o resultado vai ser ainda uma galáxia com disco. Um disco mais quente, mais gordo e tal, mas, Uhum. né? Mas o normal é, quando as galáxias têm massas parecidas, que nessa área a gente chama de major mergers, tá? São as interações de galáxias com massas parecidas. O resultado, maioria das vezes, é galáxia elíptica, tá? Agora, quando eu tenho os que a gente chama de minor merger, ou canibalismo galáctico, coisa assim, quando tu tem uma galáxia grandona e outra com um quinto, um décimo da massa da outra, aí a gente chama de canibalismo galáctico, tá? Aí é uma galáxia meio que vai engolir a outra. Aí muitas vezes a grandona, se é discoidal, vai continuar sendo, tipo a Via Láctea, ela já engoliu várias galáxias, né? Anã de Sagitário, várias galáxias, a gente tem indícios aí na Via Láctea de ter engolido já várias galáxias anãs, tá? A Via Láctea está interagindo com as nuvens de Magalhães e tudo mais, né? Então, é a interação de minor mergers. Então, isso provavelmente não vai destruir o disco da Via Láctea. Mas nessa uma que eu mostrei aqui, vocês estão vendo ainda a minha tela aí, então, né? Estamos. Sim. Essa aqui, ó, que eu mostrei, ó, é uma galáxia de tipo minor merger, essa colisão. Tá. Então, o que que acontece? A galáxia menor, ela vai se destruindo e vai virando um anel, um streamingzinho de estrelas e gás em torno da outra galáxia. E a outra continua tendo um disco, tá? Ela provavelmente vai se transformar numa S0, ou coisa assim, mas ela vai continuar sendo discoidal. Obrigada. E toda essa matéria que é arremessada, assim, quando elas colidem, é gás, é estrela individual, assim? Sai muito gás das galáxias numa colisão, gás que vai para o meio intergaláctico mesmo, tá? Uma parte desse gás, com o passar do tempo, pode cair de volta, né? Mas a gente detecta gás bastante no meio intergaláctico, né? Se olha em aglomerados de galáxias, em grupos de galáxias, né? O pessoal usa o gás aquecido que sai das galáxias como traçador de matéria escura, né? Então, tem muito gás espalhado entre as galáxias também. Obrigada, gente. O Irapan, Aí ia fazer uma pergunta. posso fazer depois? Bom, tem tempo para fazer, mas a minha pergunta é o seguinte, Irapan, a força gravitacional é uma força típica, força central. Isso. Você mesmo descreve ela como um poço potencial, né? E quando você está apresentando, você sempre apresenta as galáxias como sendo um disco. Uhum. A força gravitacional, ela tem uma configuração geométrica que é esférica, que ela é preferencial. Sim. Por que as galáxias são tipo disco e não esférica, já que elas estão tratando de uma força central? É porque tem um momento angular na história, né? Quando a galáxia se forma, ela vai se formando. Eu agora não tenho aqui como mostrar alguma simulação de formação de estrutura em grande escala no universo. Lembra, já deve ter visto essas simulações ou imagens, fotos de distribuição de galáxias em catálogos. A gente vê que as galáxias elas se distribuem meio que em filamentos, assim, filamentos cósmicos, aquelas coisas. Então, é ao longo desses filamentos que a matéria, esses filamentos são de matéria escura, tá? E ao longo deles
que vão se colapsando, assim, vão se criando pocinhos de potencial de matéria escura, que geralmente são esféricos, tá? E dentro desses poços é que a matéria daí bariônica vai caindo para formar as galáxias. Dependendo de como essa matéria cai, se cai um golfadão de matéria, a gente forma uma galáxia elíptica, que ela não tem disco e que ela, por se formar rápido, ela colapsa do jeito que tu está pensando, força central, e tu vai ter uma coisa mais ou menos esférica, tá? Quando a matéria vai fluindo e vai caindo não tão rápido, ela vai naturalmente, por causa do momento angular aí residual que tinha na matéria do universo, ela vai caindo e vai formando um disco como se fosse um disco de acreção, como se fosse um ralo de água, sei lá, né, na pia, assim. Ele vai formando aquela estrutura em forma de disco. Tá? Mesmo tipo de coisa acontece, e aí tá, tu tem um momento angular, esse disco vai ser autogravitante, as estrelas vão estar em movimento ordenado, mas é por isso que aparece o disco. É o mesmo tipo de coisa que acontece quando forma estrelas, né? Quando forma uma estrela, tem uma nuvem de gás que colapsa e tu forma um disco de acreção, que é onde vão se formar os planetas, por exemplo, ao redor de uma estrela. Né? Então, a resposta é por causa do momento angular, né? Que já existia na nuvem que formou. Então, Iraco, é a mesma razão que o sistema solar é plano, não é uma esfera, né? Exatamente. Porque o sistema solar se formou de um disco de acreção de matéria na formação do Sol, né? Uhum. Mas cada um dos planetas ainda tem a configuração esférica. Tem, claro. Não. Porque a quantidade de massa é maior. Claro, onde a matéria colapsa e forma um corpo como um planeta ou uma estrela, tu obrigatoriamente vai ter uma coisa esférica, né? Por causa da força central. Mas no sistema em grande escala, tu tem coisas distribuídas, aí cada coisa tem o seu movimento e tal, e aí tu vai ter um momento angular do sistema. Beleza. Ariane, você tinha uma pergunta? Então, Iraba, você falou que na construção de cada galáxia individual, antes de fazer a colisão entre duas, você considerava, tinha que obrigatoriamente que considerar um buraco negro no centro. Quando está acontecendo essa evolução aí de interação entre as duas, qual é o final da história dos buracos negros? Vira um só? Ou isso não, na simulação, isso na hora que evolui a simulação, se perde essa... Não. Assim, a importância do buraco negro é para dar conta da dinâmica na parte bem central da galáxia, tá? Eu já fiz muita simulação sem buraco negro no centro, mas às vezes a gente quer ver alguma coisa lá do centro, então é importante colocar o buraco negro. O que acontece numa colisão de galáxias? Quando, por exemplo, naquela da Via Láctea que eu mostrei, as duas galáxias vão virar uma só. O que tu vai ter? Tu vai ter os dois buracos negros que vão ficar orbitando um em torno do outro, tá? E em algum momento, aí vai acontecer a tese da Fabrícia, né? Que é estudar lá o que acontece quando os buracos negros ficam orbitando, eles vão perdendo o momento angular orbital, tá? Por causa de emissão de onda gravitacional e aquela coisa toda, e em algum momento eles vão se fundir, tá? E aí instrumentos não como o LIGO, mas como esses instrumentos futuros aí, espaciais, vão ser capazes de detectar essa emissão de onda gravitacional, tá? Então é isso, acontece isso. Esse programa que eu uso, ele tem um tratamento para buracos negros, não é o tratamento que foi dado, por exemplo, no programa que a Fabrícia usou na tese dela, que aí sim trata o problema realmente de onda gravitacional, uma coisa
em pequena escala lá e tal. Esse aqui é uma coisa grande escala, mas ele trata a física grosseira, vamos dizer assim, do buraco negro, tá? Mas ele, enfim, aqui no meu programa, do jeito que eu rodo, não vai ter fusão de buraco negro, porque eu não tenho emissão de onda gravitacional, não tem perda de energia orbital. Eles vão virar um buraco negro binário lá até o fim da simulação. Tá, joia. Muito obrigado. Foi muito boa a sua apresentação, tá? Legal. Mais alguma pergunta dos alunos? Tá. Ô, Arapan, eu tenho mais uma pergunta. Desculpa. Qual o estado da arte atual dessa parte de simulação numérica e de galáxias? Ou seja, está na ponta da pesquisa. Então, hoje em dia tem o mesmo programa que eu uso para fazer as minhas simulações, ele é usado para fazer simulações, por exemplo, do universo em grande escala, tá? As simulações mais impressionantes, vamos dizer assim, que tem hoje em dia, são essas, de universo em grande escala, né? Então, o estado da arte é a gente ir acrescentando física nesses programas, tá? Esses programas, eles já dão conta de uma série de coisas. Por exemplo, nesse programa que eu uso, eu já falei que pode ter efeito de formação estelar, mas pode ter efeito de evolução estelar. Ou seja, eu posso ver em cada partícula que representa um coletivo de estrelas e tudo mais, eu posso colocar receitas de evolução de estrelas, tá? Para ver, por exemplo, como é que se dá o enriquecimento químico da galáxia, né? Então é isso, o povo que eu não escrevo esses programas. Eu já escrevi programa para fazer colisão de galáxias, mas os bem simples, assim. Esses com toda essa física, tem meia dúzia de gente no mundo que se dedica a isso, assim, tá? Então é mais negócio para mim usar os programas dessa gente do que porque eles passaram a vida fazendo isso, né? Do que eu tentar me aventurar a colocar. O que eu posso fazer é colocar alguma física nova que eu queira colocar nas minhas simulações, aí vou ter que mexer no programa e tudo mais, tá? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Desculpa, esses programas todos são códigos abertos, hein? São códigos abertos, tá. Sim. Na astronomia, em geral, o pessoal não tem código que não é aberto. Assim. E é um baita negócio o cara fazer um programa desses, né, e transformar ele em código aberto por vários motivos. Primeiro que o programa vai sendo testado por um montão de gente, né, e vai sendo melhorado e tal, e também porque o cara ganha citação pra caramba. A moeda nossa é essa, né? É ganhar citação. Então, esses programas aí, eles rendem muita citação para o pessoal que faz esses programas. E consegue divulgar e consegue dar, vamos dizer, o suporte para quem usa o programa e tal, né? Então, é isso. Tá, aí eu ia dar um exemplo. Ó. Um dia desses, o Oli mandou um e-mail falando de um paper que ele publicou com os caras aqui do ITA, sei lá. É um assunto que não é muito a praia dele, mas é um assunto que tem a ver com matéria escura, uma nova hipótese sobre matéria escura e tudo mais. Aí eu estava esses dias falando com o Oli, e o Oli, porra, podia fazer simulação disso. Eu, sim, dá para fazer simulação usando esses meus programas, contanto que eu vá lá e modifique a parte que eu uso de simulação. Aqui é de colisão de galáxia, eu não preciso usar nas minhas simulações a expansão do universo, a constante gravitacional, toda essa parte aí, eu não preciso usar nas minhas simulações de colisão de galáxias. Mas isso está no programa, existe, está lá, e eu poderia usar, e eu poderia modificar a constante gravitacional, colocar alguma outra receita para tratar a matéria escura e tudo mais. Então, é isso. O estado da arte é esse. A gente entender, por exemplo, todo esse processo de formação estelar é uma receita muito simplificada que a gente faz, claro, quando usa um programa que vai representar uma galáxia como um todo.
Formação estelar é um negócio que envolve quântica, até assim. Então, não tem como tu representar em todas as escalas a física que precisa, né? Mas tem um monte de gente trabalhando nisso, nas receitas de formação estelar, para ir aprimorando esses códigos, testando receitas novas. Então, é isso, assim, mais ou menos, o estado da arte aí, né? Tá bom, obrigado. Tá. Me manter informado sobre essa parte, que não é muito a minha praia. Mais alguma pergunta? Se não, podemos encerrar. Só de curiosidade, qual que é o custo computacional de uma simulação dessa? Assim? Tu está falando de Grande, mas... de custo de tempo ou de custo de dinheiro? Não, de tempo, Ah, assim. tá. Então, uma simulação como essas últimas que eu mostrei ali, quando eu rodo a simulação final, que daí tem número maior de partículas e tal, aqui no nosso cluster ela demora tipo uma semana rodando mais ou menos, tá? Semana, por aí um pouco menos, tá? Mais ou menos isso. Já teve simulação que eu rodei aqui que ficou 2 meses rodando, assim, tá? Que era a simulação que eu rodei na época que o Ivânio estava aqui, né? E que a gente queria botar muita partícula e ver em muito detalhe o que acontecia em discos individuais de galáxia, que era o tipo de trabalho que a gente estava fazendo nessa época. Mas é isso. Então, já que tu puxou o gancho do tempo, só para dizer para vocês, o cluster aqui, ele é um cluster que já está meio velhinho, né? Esse cluster que eu tenho aqui, ele começou a ser montado lá por 2012, por aí, 2013. Então, tem partes dele que estão funcionando desde essa época, tá? Tem coisas que foram compradas depois, com processadores mais novos e tudo mais, mas ele está funcionando direitinho. Até hoje teve um nodo do cluster que queimou. Esse aí se ralou e se perdeu, e foi por causa de problema elétrico que acontece aqui no nosso prédio aqui, tá? Enfim, por causa de, enfim, o gerador, no break, que às vezes não funciona. Cada vez que cai energia, meus cabelos com tudo eu perco aqui, ó, tá vendo? Esses aqui foram da última vez. Porque cada vez que cai energia e o no-break do prédio não funciona, eu perco disco rígido, eu perco coisa. É um sistema super sensível a instabilidades elétricas e coisas assim, né? Enfim, mas ele está funcionando direitinho. Ele Bom, tem... Irapa, é o seguinte, a parte elétrica é um problema, principalmente no verão no Brasil. Eu também perco o equipamento. E olha que Eu tenho sistema triplo de proteção elétrica e mesmo assim a gente continua perdendo equipamento no verão. Então, Queima. ali na sala do cluster eu tenho várias caixas de discos rígidos que se estragaram ao longo dos anos. E é isso, vai se perdendo as coisas, tem que ir repondo, assim, não adianta. Mas, assim, só para falar do cluster, ele tem hoje em dia da ordem de 250 cores de processamento, tá? São vários tem alguns processadores que são de 6 cores, alguns que são de 10 cores, os mais novos, que já não são novos, né? São de aí uns 5, 6 anos atrás. Mas no total ele tem esses 250 cores. Dá para rodar a simulação com todos esses cores ao mesmo tempo. Dá para dobrar o número de cores se eu usar threads, tá? Mas em geral a gente roda não com tudo isso, não com todos os cores. Até para poder rodar várias coisas ao mesmo tempo. Mais alguma pergunta? Ok, então. Podemos terminar. A semana que vem eu mando no começo da semana o tema do próximo seminário e os detalhes.